Eu sou o Paulo Rafael e estamos começando o programa Tu Diz, onde a sua voz encontra lugar. Aqui teremos a cada podcast um tema que te afeta. Hoje, nossa pauta é gênero e sexualidade. Confira a programação. Hoje vamos falar sobre o evento Cine Trans do coletivo AP Delas, que aconteceu no Baluarte Cultural. Também teremos uma entrevista exclusiva com a secretária da Mulher, Adriana Ramos, e com duas multiartistas do coletivo AP Delas, Cel Lerry, conselheira LGBT do Estado, e Sereia Caranguejo, arte educadora pela Universidade Federal do Amapá. E não para por aí. Teremos a ilustre presença de Chica Andreghi em um bate-papo sobre representatividade. Teremos Irlan Paixão, multiartista amapaense, e a especialista Ana Soares, debatendo a importância de políticas públicas para mulheres LGBTQIAP+. Nossa repórter Luana Badini vai nos dar mais informações. Bem-vinda, Luana! No último dia 29 de janeiro, aconteceu em Macapá o evento Cine Trans, primeira exibição de filmes realizada pelo coletivo AP Delas, em parceria com o Baluarte Cultural. O evento pautou o protagonismo de pessoas trans no audiovisual, exibindo produções não só sobre elas, mas também que foram feitas por pessoas trans. Uma das pessoas que organizaram o evento é a ativista Cel Lerry, que vai compartilhar com a gente um pouco sobre como foi e qual a importância do Cine Trans. Olá, tudo bem? Eu sou a Cel Lerry, sou travesti, conselheira LGBT no Estado e na Universidade Federal do Amapá, e trabalho com comunicação. Bem, a programação ela foi pensada com muito cuidado, porque não era para exibir qualquer coisa que tinha trans e travesti, mas aquilo que fosse feito com responsabilidade, com cuidado, com carinho, para colocar trans e travestis num lugar de inspiração, de luz, de potência, de referência, de esperança. Então a programação foi linda nesse sentido. Em uma discussão acalorada, né, com muitas questões, as principais pautas abordadas foram políticas públicas, a ausência delas, a questão dos nossos laços e ciclos sociais que estão destruídos, acolhimento, seja nós sermos mais fraternas umas com as outras, e também acolhimento cultural, de nós olharmos para as produções culturais umas das outras e falarmos que nós vamos apoiar, que nós vamos desfrutar, que nós vamos divulgar, nós vamos espalhar a cultura umas das outras, né? E também de olharmos umas para as outras e enxergarmos referências, potências, de ter admiração, né? E de expressar essa admiração umas para as outras. Para o nosso quadro Entrevista com o Especialista, a nossa repórter Luana Badini está ao vivo com a vice-reitora da Unifap e especialista na pauta de gênero e sexualidade. Oi, Paulo. Oi, ouvintes. Estamos aqui com a doutora em Ciências Sociais, Ana Cristina Soares Mauês, no quadro Entrevista com o Especialista. Quais os principais desafios enfrentados pelas pessoas LGBTQIAP+, em termos de acesso a direitos e serviços? Acredito que a principal preocupação e dificuldade está justamente em quebrar preconceitos e tabus, né? E ser considerado aceito nessa sociedade, que ainda é uma sociedade preconceituosa, é uma sociedade androcêntrica, uma sociedade patriarcal e uma sociedade falocêntrica, em que os papéis, né, de gênero estão determinados ao nascer. Então, quando você rompe com esses padrões, né, você é considerado uma pessoa com comportamento desviante. Então, é importante para a população justamente quebrar esse preconceito. Agora, não é algo fácil, é algo que significa uma mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade é algo que leva tempo, né? É muito mais fácil. Eu tenho até uma frase que é usada por uma feminista que é da área jurídica, que disse que é muito mais fácil mudar a lei do que mudar a mentalidade, porque a mentalidade resiste à mudança, e quando ela muda de maneira lenta e gradual. Então esse tem sido o principal desafio. Como as normas de gênero e sexualidade estão mudando ao longo do tempo e qual o papel da mídia nesse processo? Olha, como eu falei,
está havendo mudanças, né? Mas são mudanças lentas, ainda graduais. Dizer que não existe preconceito, existe. O Brasil ainda é um dos países que mais matam pessoas trans, por exemplo, né? E a mídia tem um papel muito importante, assim como ela teve no passado com o feminismo, né? O feminismo, a mídia, nós tivemos, vamos recorrer um pouquinho, eu sou um pouco daquelas feministas pré-históricas, vamos dizer assim, né? Então, na década de 80, a mídia, em especial a televisão, começou a falar sobre sexualidade, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a liberação sexual. Então, se você for imaginar, na década de 80, aparece a Marta Suplicy na televisão falando sobre sexualidade. Isso era muito novo pra gente. E a Globo lançou aquele programa que era com a Regina Duarte, Malu Mulher, onde as questões relacionadas ao corpo, né, e a libertação da mulher vieram à tona. Então, a mídia precisa falar dessas questões e falar cada vez mais. Precisamos discutir, precisamos criar espaço também na mídia para pensar essas questões, que são questões que dizem respeito aos direitos humanos também. Quais são os impactos das políticas públicas relacionadas à igualdade de gênero e diversidade sexual? Os impactos são positivos, mas a gente tem que reconhecer que nós temos poucas políticas ainda nessa área, né? A gente fala muito em políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Violência sexual, doméstica e sexual contra a mulher, né? Ou seja, vamos proteger as mulheres cis, as mulheres que estão no nosso lar. Então, são as mães, né? São as filhas, são as irmãs, são as tias, as mulheres de família. As mulheres que sofrem violência fora do lar, nós temos ainda poucas políticas. Isso precisa ser aprimorado, né? Isso também um grande desafio. Como as teorias feministas e queer contribuem para a compreensão das questões de gênero e sexualidade na sociedade? Elas são extremamente importantes. Nós precisamos cada vez mais dessa militância política dentro das universidades. Nós precisamos de teorias revolucionárias. Não existe, e isso é uma frase do Lenin, quando ele pensou a revolução, né, russa. Não existe ação revolucionária sem teoria revolucionária. Então, essas teorias são extremamente importantes. Nós precisamos de pessoas dentro da universidade pensando e discutindo essas problemáticas para que a gente possa subsidiar governos e o legislativo para pensar políticas públicas nessa área. Como as representações de gênero e sexualidade são exploradas e desafiadas durante o carnaval? Essa discussão é extremamente importante, né? E assim, é um tema, né? Que o carnaval é tido como uma festa profana onde tudo é permitido, né? Então, é um momento em que se quebra as regras e as normas. É um momento que, por exemplo, a empregada pode se tornar rainha de bateria, princesa, né? É um momento em que você sai do seu cotidiano, é um momento de quebra de normas e de regras, né? Então, em que é aceitável você viver outras sexualidades, vamos dizer assim. Então é isso. Muito obrigada, Ana, por ter participado do podcast Tu Diz. E foi muito enriquecedora essa nossa conversa. Obrigada. Agora, falando de acolhimento para mulheres em situação de violência, voltamos com Luana Badini. Em 2022, o Brasil registrou o maior número de estupros da história, aponta o Anuário de Segurança. No Amapá, no mesmo ano, teve 610 casos acolhidos pela Rede de Apoio dos Centros da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, a CPM. Só no ano de 2023, já foram atendidas mais de 400 mulheres, no acolhimento que vai desde o psicológico ao jurídico, para que essas mulheres consigam se reestruturar. A CPM é a articuladora da Rede de Atendimento à Mulher, RAM, e fica na Rua São José, 1590, possui 29 órgãos. No núcleo, identifica-se o tipo de crime, se é sexual, físico, moral, psicológico, patrimonial, entre outros, dando direcionamento e acolhimento. Possuem 8 centros distribuídos em Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Porto Grande e Mazagão. Contam com Centro de Referência e Atendimento à Mulher, CRAM, o Centro de Atendimento à Mulher e à Família, CAMUF,
e o AMA LBTI, que atende mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e intersexuais. A advogada criminal e secretária da CPM, Adriana Ramos, explica. A comprovação, a apuração do crime, ela se dá através de um processo crime. E aí esse processo, lá vão ser inseridas as provas testemunhais, documentais, periciais. E aí, em alguns casos, como eu sou advogada criminal, em alguns casos a gente tem, por exemplo, a dificuldade de por exemplo, a vítima ter demorado do tempo para realizar para fazer a denúncia, para realizar o exame pericial. E aí, quando tem violência, o tempo também faz. Quanto mais tempo ela demorar a ir, mais difícil vai ser comprovar. Aí, quando a vítima é virgem, a gente diz que é possível verificar através de um exame específico o rompimento do ímã. Então, tudo isso é possível através do exame pericial, que é realizado na Politécnica. Ela já vem, numa linha tênue, já vem a física, né, que não tem como dissociar, a própria violência psicológica, que a meu sentir como advogada e como gestora é a mais difícil, ela não é palpável e nem visível a olho nu, é mais difícil, é só mediante uma anamnese de uma psicóloga, ou se necessário for de um psiquiatra, que é possível identificar. O acompanhamento das vítimas, mesmo após o final do processo, é mantido principalmente nas questões psicológicas, fornecendo amparo para que o empoderamento e a autoestima sejam restaurados ou reconstruídos, além das capacitações e formações que possibilitam que ela saia do ciclo da violência para que no mercado de trabalho, dando a elas autonomia financeira para que se sintam mais seguras para seguir em frente. Em uma comparação do século XIX ao século XXI, estamos falando de uma sociedade na qual o homem é a representação de Deus e que as mulheres eram consideradas Eva, as que causariam a desordem se as deixassem à sua própria vontade. Como ressalta Fernanda Cássia dos Santos em seu texto Gênero e Sexualidade na Censura Católica, na passagem do século XIX para o século XX, nada mais natural para uma religião constituída a partir de uma imagem masculina de um Deus que sempre se revelou a homens e não a mulheres, e que historicamente identificou os papéis femininos a duas figuras mitológicas, Eva, a causadora do pecado, e Maria, a Virgem Mãe, modelo inatingível. Conforme a citação de Santos, percebemos que as representações do feminino, tanto na literatura e cinema quanto na televisão, ainda carregam paradigmas que são quebrados diariamente pelo esforço de mulheres contemporâneas e principalmente pela luta das primeiras feministas. Essa é a opinião do podcast Tu Diz. Agora, conhecendo um pouco do coletivo AP Delas, vamos falar com o repórter Micael Marques. O coletivo Arte e Performance Delas, conhecido como AP Delas, é um grupo de arte LGBTQIAP+, amazônida, que se propõe a fomentar cultura queer em Macapá, sendo uma das primeiras iniciativas a pautarem a cultura ballroom no estado. O ballroom, iniciado nos Estados Unidos, é uma forma de expressar as vivências e movimentos artísticos de pessoas LGBTQIAP+, através da dança e da música. O coletivo vem tomando iniciativas importantes em Macapá e está despontando como uma potência artística, estando presente em festivais locais, eventos da prefeitura e até mesmo do estado. Atualmente, o coletivo AP Delas é, acima de tudo, uma rede de apoio, criada entre pessoas que compartilham da mesma luta. E para sabermos um pouco mais dessa iniciativa potente, falaremos com a ativista e organizadora do coletivo, Sereia Caranguejo. Como você enxerga a importância de ter corpos LGBTQIAP+, fomentando a cultura em Macapá? Fale um pouco sobre colocar pessoas trans em papel de protagonismo, assim como foi feito no Cine Trans, evento organizado por vocês, do AP Delas. É isso que a gente quer mostrar e quer trazer para as pessoas, né? Principalmente para os corpos cisgêneros, porque os corpos trans já sabem quais são as dores, já sabem o que sente e o que passam. E os corpos cisgêneros às vezes sabem, mas às vezes não sabem, entendeu? Às vezes são bastante preconceituosos, enfim. Então, eu acho que o protagonismo é a gente se ver, a gente se enxergar, a gente sentir as nossas dores, mas não só isso, mas as alegrias, os gozos
que são existir dentro dos nossos corpos, dentro dessa sociedade que também machuca a gente, mas que tem os nossos deleites, né? As nossas felicidades dentro dessa realidade tóxica. Coletivos como o AP Delas fortalecem a comunidade LGBTQIAP+, local, trazendo uma rede de proteção para essas pessoas que muitas vezes são marginalizadas. E, além da resistência, também é colocado em prática o afeto e as possibilidades de vida para pessoas da comunidade. Nosso repórter Micael Marques entrevistou a multiartista Irlan Paixão e vai contar um pouquinho pra gente. Paixão, para o site Significados, é um sentimento humano, intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. Para além disso, Paixão também é o sobrenome e assinatura de Irlan, artista amapaense e a minha entrevistada de hoje. Conta pra gente sobre esse nome e como ele agrega a sua identidade. Eu preciso dizer que eu adorei isso, ouvir a definição do meu nome, é muito legal. E o que me faz ser paixão? Eu acho que me faz ser paixão existir, na verdade, nascer, estar aqui, porque por incrível que pareça esse é o meu nome. Meu nome é Irlan Paixão, é o meu sobrenome. E por muito tempo eu carreguei esse último nome como um nome estranho, que, sei lá, tem um monte de sentimentos e significados tão incomuns e às vezes até relacionados à sexualidade, a questões sexuais que na minha adolescência eu pouco usei. E ali, durante toda a minha fase me compreendendo, eu só fui Irlan Breno, era uma outra pessoa. E aí Irlan Paixão retorna quando eu entendo a intensidade dessa palavra, né? Paixão enquanto intenção e sensação resumem muito sobre a minha forma de existir e ser, que está totalmente ligada à intensidade de enxergar as coisas, de fazer as coisas, de criar as coisas e, sei lá, talvez de ser coisas. Então eu comecei a compreender paixão como um nome incrível e a assinar minhas artes como paixão. Então paixão é basicamente a minha existência artística. Talento também é uma palavra que se adequa à artista que você é. Queremos ouvir sobre a sua relação com o ser artístico e sobre suas conexões com esse universo. Então, eu acho que, como qualquer artista pode responder, a arte ela permeia a nossa vida, mesmo que a gente não delimite um momento exato ao longo de todo o caminho, né, e trajetória. Mas eu lembro muito bem quando eu despertei isso num outro sentido, né, entendendo a minha existência como uma existência que poderia propagar isso, essa criação de sentimentos e de sensações através das minhas criações, ali por 2017, 2018, que foi durante uma vivência que eu pude conhecer, lógico, outras pessoas e artistas, mas para além disso pude me conhecer e desde então comecei a fazer experimentos com grafite, com aquarela, com colagens e com a minha própria existência, né? Fotografia, me fotografando em autorretratos, enfim. Eu acho que o meu elo com a arte ele se choca bem aí e desde então é quando eu começo a me entender arte. Acho que é isso. Dentro desses parâmetros, a moda tem uma grande influência na sua identidade. Gostaria de te ouvir sobre isso, além de acompanhar, junto de nossos ouvintes, uma breve autodescrição sua, uma forma de introduzir, por meio do áudio, as suas expressões visuais e a forma como elas fazem parte de você. Tá bom, agora a gente vai falar sobre esse olhar artístico diante da moda, como a minha expressão de moda, que inclusive não deixa de ser uma expressão de gênero, lógico. Mas, então, para começar com uma autodescrição, eu sou uma pessoa negra, negra não tão retinta, com o corpo inteiro cheio de tatuagens. Eu tenho mais de 40 tatuagens espalhadas no corpo, desde as orelhas até as coxas, as mãos, tatuagens algumas com cores. Tenho cabelo verde há muito tempo, mesmo que eu tente fugir do cabelo verde, ele volta pra minha vida. Hoje eu tô vestindo preto, uma jaquetinha preta e uma camisa preta e um short de joias que eu amo, que é de uma coleção muito legal, que se chama Joia, inclusive, o próprio short.
E geralmente eu tenho uma relação com a moda muito imprevisível. Eu não consigo definir o meu estilo de me vestir de maneira muito específica. Mas uma coisa que eu posso dizer é que eu também tenho uma grande proximidade à cultura drag, né? Cultura ballroom. Eu acho que essas culturas me atravessam de um jeito visual que eu gosto demais. E falando sobre cultura drag, eu amo, por exemplo, me montar e usar maquiagens extravagantes, cabelos diferentes. Eu tenho aqui na minha frente alguns cabelos e amo acessórios. E acho que isso tudo vem de uma construção imagética muito particular. Eu não lembro o dia onde eu resolvi que essa seria a minha característica visual mais impressionante, porque é isso, as pessoas elas realmente se marcam e me marcam como uma pessoa que se veste de forma diferente. Esse diferente nem sempre pode ser bom ou ruim, mas ele é diferente. E eu não sei em que momento isso aconteceu, assim, vou virar essa chave e agora vou me expressar visualmente falando através das roupas de maneira diferente. Porque para mim foi um processo natural. E eu acho que isso só foi possibilitado, inclusive, por conta da minha construção familiar mesmo, né? Minha mãezinha sempre me permitiu, apesar dos medos que, sei lá, alguns looks podem ocasionar, ela sempre me deixou muito livre para existir. Então, a partir dessa concessão, dela entendendo que mesmo com medo eu poderia me vestir do jeito que eu quisesse, mesmo que parecesse chocante e não socialmente aceita, eu poderia ter o meu próprio estilo, ela me permitiu isso e então eu entendi que eu poderia fazer tudo. E aí eu posso e me sinto bem livre com tudo, assim, eu não consigo definir roupas a partir de gêneros, por exemplo, e acabo fazendo uma grande desconstrução dessa imagem de roupa e gênero cotidianamente, né? Independente da forma como a sociedade pode esperar que eu me vista, ela nunca vai deixar de se surpreender, sempre vai ser uma surpresa, assim como também é para mim. Eu abro os olhos um dia e não sei o que vai ser dele, mas sei que de algum jeito eu vou ter que optar sempre pelo conforto, pela minha praticidade e, para além de tudo, pela minha vontade. Eu acho que é isso. A minha construção visual através da moda se dá a partir das minhas próprias vontades. Eu posso resumir assim. Paixão também está presente em diversas funções aplicadas no audiovisual. E, a partir disso, gostaria de escutar sobre sua participação nesse cenário. O meu encontro com a arte, ele se dá a partir, né, dessas construções e vivências num período de alguns anos atrás. E desde então eu fui começando a perceber e também me propondo a diversas possibilidades. É isso, assim, tudo que eu poderia entender que faria algum tipo de sentido para mim foi experimentado. Eu tentei costura, né, junto com a moda, fiz trabalhos muito legais e pessoais com essa construção. Fui ali para as artes plásticas, fiz várias coisas, instalações e quadros. Tenho uma exposição, inclusive, né, de pinturas. Mas o audiovisual, inclusive, né, essa pergunta é muito interessante porque foi onde eu me encontrei. Atualmente eu trabalho como produtora de conteúdo, que não deixa de ser um nicho dentro do audiovisual, onde eu produzo conteúdos audiovisuais curtos, né, mobile, de forma mobile para perfis. E gosto demais das minhas experiências que envolvem desde assinar beleza, né? Eu já assinei styling, inclusive sobre moda, já assinei dentro de trabalhos audiovisuais styling, né? Que é a construção de looks para compor essa história, essa narrativa. Já assinei beleza, que é basicamente escolher cada detalhe de cabelo, de maquiagem, de boca, enfim, de tudo. Já também tive a honra de assinar a direção de arte criativa de trabalhos audiovisuais. Tive a minha possibilidade de fazer o meu próprio trabalho audiovisual a partir de um fomento, de um edital aqui no estado. E, enfim, todas essas experiências, elas me colocam num lugar de pessoa extremamente curiosa, que está dentro de um set porque sente muito prazer em estar nesse ambiente e que consegue compreender que o audiovisual ele é a forma mais sutil de causar sensações que a gente tem
atualmente, sei lá, pelo menos para mim, particularmente falando, é mais facilidade, porque eu basicamente consigo conceber o audiovisual a partir da tela e da câmera do meu celular. Eu enxergo coisas de um jeito e gosto de transparecer essas coisas para o mundo, de transpassar essas coisas para o mundo através dessa tela. E faço isso com muito gosto. Inclusive tenho vários feedbacks muito bons desse trabalho, né? Às vezes o que era para ser só um story de Instagram virou uma grande história contada. E eu sinto muito prazer porque eu também guardo tudo isso como memórias e recordações para mim. Além disso, com talento de sobra, Irlan Paixão também se expressa por meio da escrita e insere seus pensamentos e reflexões no espaço lírico do seu bloco de notas. Me conta sobre seus textos e sua proximidade com eles. Então, eu acho que na vida eu nunca falei e nunca me apresentei como uma escritora e nunca falei sobre meus escritos de forma a ser, sei lá, relevante perto dos meus outros trabalhos. Isso é um fato, assim. Eu sempre me propus a ser fotógrafa, sempre me propus a ser modelo mesmo, sempre me propus com trabalhos audiovisuais e até escrevendo roteiros, por exemplo. Tenho vários roteiros escritos por aí, mas eu nunca me disse escritora. E é muito surpreendente essa pergunta, porque talvez seja a primeira vez que eu vou falar sobre. Mas, assim, minha relação com a escrita, ela é uma relação muito familiar, porque eu lembro muito bem de ser uma criança que desenvolveu a leitura e a escrita muito cedo, por muita curiosidade, mas também por muito incentivo. Então, esse lugar da escrita, ele também é um lugar que me remete à familiaridade. Assim, era a minha troca com a minha mãe, por exemplo, me ensinando, me ajudando ali. Então, me dá até um acalanto. E essa minha eterna busca por coisas e sensações sempre foi muito bem resumida em palavras. Eu realmente tive sempre uma facilidade imensa de falar, de me expressar através das palavras e escrever. Consequentemente, é a forma mais leve que eu tenho para fazer disso. Então, me enxergar como escritora, com toda certeza, é uma loucura, porque geralmente os meus escritos estão muito reservados a pequenas legendas, a desabafos, a cartinhas, a mensagens, mas no final das contas eu sei que isso também constrói muito do que eu sou enquanto pessoa e artista. Talvez não escrevendo tanto quanto eu escrevo, eu não tivesse conseguido chegar em lugares como eu já cheguei. Através de textos que fossem cartas de apresentação e de intenção, eu consegui a partir das palavras. Então essa minha relação com as palavras, ela é uma relação muito familiar. É como um abraçozinho mesmo. Eu acho que, inclusive, em todos os meus momentos não tão bons, foram essas palavras que conseguiram me fazer compreender melhor. Coisas que a ansiedade tentou me fazer esquecer, as próprias palavras me lembraram muito bem. E é isso, assim, é uma relação gostosa que eu preciso aprofundar e entender como parte de mim também. Inclusive, obrigada por me lembrarem disso. Poderia ler um dos seus trabalhos pra gente? Quantas existências trans te circulam? Quantas estão no seu espaço de trabalho? Com quantas você vivenciou trocas afetivas, amorosas, sexuais? Quantas pessoas trans você ama? Quantas você segue? Quantas você dedica a conhecer o trabalho, compartilhar e engajar? Tem trans aí? O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. Com uma expectativa de vida de apenas 35 anos, a margem da sociedade sempre foi o único lugar visto como possível para elas. O que é muito curioso, quando também temos o país que mais consome conteúdo pornográfico com essas populações. Engraçado? Não. Assustadoramente bizarro. Mas nem só de coisa ruim e de tentativas de sobrevida vivemos. Somos chefes, grandes produtoras e produtores investidoras, criadores de conteúdo, pesquisadoras, artistas, escritoras e tudo, mas tudo o que quisermos. Pois somos feitas de coragem, da cabeça aos pés, feitas de luta, do início ao último minuto. E somos feitas de amor, porque só se amando muito é que se faz a resistência e a possibilidade para viver uma vida que o mundo diz ser impossível existir. Esse é um texto do dia 29 de janeiro, dia de muitas, de tantas e de todas. Dia da visibilidade trans. Eu amo ele. Moda, audiovisual, escrita, todos esses direcionamentos criativos interagem diretamente com o existir de Irlan Paixão. Nesse sentido, suas vivências assumem um papel
Papal é muito bom. Moda, audiovisual, escrita, todos esses direcionamentos criativos interagem diretamente com o existir de Irlan Paixão. Nesse sentido, suas vivências assumem um papel essencial em seu processo criativo, e como resultado, a abordagem de gênero e sexualidade se posiciona como parte dessa construção. Uma pessoa trans não binária, sou bissexual e falo disso com muita certeza porque essas definições vêm a partir de muitos outros experimentos e aprendizados, por assim dizer, da vida. Eu entendi a bissexualidade muito antes de entender meu gênero, mas uma não anula a outra, na verdade as duas fazem parte dessa construção. Eu sempre fui a criança muito diferente, a filha muito diferente das outras, eu sempre tive complexidades diferentes e tive facilidades diferentes, então essa diferença toda fez sentido quando eu pude compreender que na verdade meu gênero também não se tolhia a ser exatamente aquilo que a sociedade estava esperando, né? Para além de tudo, já não bastasse a gatinha bissexual, ali ela começava a entender a não binariedade como um ponto que era de tornar a vida mais leve, é isso. Porque quando a gente começa a compreender essa questão sexual, junto, né, mesmo a questão de gênero, a gente começa a compreender a nossa vida a partir de uma perspectiva muito mais certeira das coisas, não ficam dúvidas. É por isso que a gente tem que debater tanto sobre educação sexual, justamente por facilitar a vida de outras pessoas, sabe? A gente não tá falando só de uma coisa aleatória e de uma dúvida que paira e do nada é tirada. Não, a gente tá falando sobre qualidade de vida, a gente tá falando sobre verdades, sobre anseios, sobre discriminações, enfim. A não binariedade me chega nesse lugar e acaba me sendo como um alívio. E por falar dessa leveza, eu acho que também dentro dessa construção inteira também vem essa construção de arte, né? Eu só consigo perceber que a minha existência poderia ter certa leveza quando eu consigo quebrar esse... Como eu posso dizer assim? Quebrar essa espécie de película que foi imposta, né, para minha existência. E eu tenho certeza que não foi de forma proposital ou tentando me impedir de viver, mas até por proteção pelos que me cercaram antes, né, meus pais, meus avós, enfim. Eu consigo quebrar isso só a partir da minha compreensão com a arte, que é através da minha fotografia, através dos meus olhares com o mundo, através dos meus desenhos, dos meus escritos e, consequentemente, do meu audiovisual, que é onde eu posso e sinto que eu tenho total controle de sensações. Eu consigo, através de um curta, por exemplo, de que seja um story, uma foto no Instagram, exprimir alguma coisa que eu tô ali sentindo. E fico muito feliz porque outras pessoas sentem comigo, e eu acho que isso é o que valida essa minha existência, né? Essa minha existência trans, não binária, bissexual, preta, é sempre muito validada porque eu sei que tem pessoas que estão por aí compreendendo isso comigo ou ao menos tentando. Eu acho que no final das contas isso faz sentido. Então eu sinto que o audiovisual, a moda, os meus escritos, eles me permitem existir porque eles me permitem ser eu mesma. E eu sempre gosto muito de falar isso, né? Mas a minha existência, ela sempre vai ser atravessada pela necessidade de fazer os outros sentirem. E essa criação e causação de sentimentos, ela sempre vai me fazer sentir viva no final das contas. Estamos encerrando mais um episódio do podcast, mas antes de concluir, nós temos alguns convidados aqui para conversar com a gente um pouco mais sobre gênero, sexualidade. A gente está aqui com a Luana, nossa repórter, o Mikael também, nosso repórter, e uma convidada super especial, que é a Chica. Uhul! E a gente vai conversar um pouco sobre o tema desse podcast, que é gênero, sexualidade, as vivências de pessoas LGBTQIAP+, no Amapá, e como que a gente enfrenta essa realidade diariamente aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro a gente vai falar sobre a Chica, que é a nossa convidada, que está aqui. Chica trabalha com moda já tem um tempo,
vem sendo reconhecida, é estudante de teatro também na Unifap. A gente é até conhecida como Chica Profissões. Porque tem muitas profissões, faz muitas coisas, é multiartista, é performer. E aí a gente quer ouvir um pouco dela, sobre o trabalho dela aqui no Amapá, como tem sido a arte dela aqui, enquanto uma pessoa que desvia das regras de gênero e sexualidade. A gente quer ouvir um pouquinho dela. Olha, isso é vocês que estão falando, hein? Você é artista. Você é tudo isso. Agradecer muito pela oportunidade de estar aqui nesse programa, que eu estou amando já acompanhar. E assim, como falaram, né, me chamo Chica. Aliás, essa vivência de Chica André, veio muito a partir daqui de Macapá, assim. Pela questão, quando eu fico, pra gente ver também como essa questão das redes sociais, né? Quando eu fiz a alteração do meu user do Instagram, porque até então eu usava André Dantas. E aí eu queria muito tirar essa questão do sobrenome Dantas, que era um sobrenome da minha família, assim, paterna, inclusive. Eu disse, eu quero tirar essa coisa patriarcal aí desse sobrenome, quero jogar uma outra coisa. E o Chica, quando eu era do ensino médio, jogavam muito essa questão do Chico, porque quando falavam o meu primeiro nome é Francisco, né? Meu nome é Francisco André. Então, quando falavam o Francisco na chamada, eu sempre corrigia, o professor falava assim, André, porque eu preferia o nome André, eu não queria ser atrelado a esse nome Francisco. E aí as pessoas da sala viam que eu não gostava do Francisco, e por eu ser já uma pessoa queer, já uma bichinha afeminada na escola, já tinha essa questão quando você fala o nome, a presença na chamada já tem aquela ridicularização, assim, né? Que a gente já sabe como que é, aquela coisa do presente, e saber que eles iam repetir ali a sua voz, meio que já caçoando mesmo dessa questão. E aí, quando foi pra essa questão da mudança do user lá do Instagram, eu disse, eu vou jogar esse meio que Chico. Eu queria meio que uma coisa Chico André. Eu fiquei pensando nessa jogada de nome, que eu não queria ponto, não queria coisa assim. Eu queria que fosse um nome único, sem utilizar pontuações nem nada. Então, eu queria algo como Chico André. Aí não podia, porque já tinha. Então, eu fiquei fazendo tentativas, assim. Colocava até o C, Chico André. Aí até tirei o O. E juntou com o do André. Então ficou essa coisa meio chique, até o Chico do Francisco, o do André, aí eu fiquei meio, Chico André. E aí ficou esse. Só que na minha cabeça eu ainda lia como Chico André, eu pensava nessa questão como Chico André. Então aí as pessoas, quando começavam a ver o Instagram, já lia logo o Chica André ali, e ficava muito nessa cor de Chica. Então acabou que as pessoas chega, por exemplo, a ter professores que no final da aula, André, eu queria falar contigo. Aí porque vê as outras pessoas me chamando de Chica, e quando na chamada lá tá o nome Francisco André. Então, como que é essa questão, assim, né? Como é essa questão da leitura de gênero, assim, como que você tá presente. Hoje, por exemplo, eu fui chamado a atenção, assim, André, tu tá muito masculino hoje, porque eu tô de jeans e de camiseta, assim, não tô usando um body, não tô com um salto, porque eu gosto também desse rolê da roupa, né, assim, de ser algo, de usar, sempre gostei dessa coisa de usar coisas de vários dos gêneros, assim, de pintar minha unha, era uma coisa que já desde lá do Ceará já eu jogava. E foi um dos motivos que me fizeram sair de lá. Era essa questão, porque eu não podia fazer tudo que eu pude fazer, assim. Por conta da família? Por conta da família. Da família e da sociedade de lá. Porque no Ceará é muito cobrada essa questão do cabra macho, assim. Se você é um homem, você tem que exercer tudo que a masculinidade pede. Virilidade masculina. Exatamente. Performar. A performatividade masculina. E aí eu me entendo comecei a me entender nessa questão da não binariedade, justamente nessa questão, porque enquanto se me colocam, por exemplo, lá no Ceará, no meio dos homens, eu não vou ser lido como um homem, porque eu tô em uma unha pintada, eu uso maquiagem, eu uso roupas consideradas femininas, então eu não sou homem o suficiente. Da mesma forma, se eu tiver entre mulheres, inclusive mulheres trans, eu também não vou ser considerada uma mulher totalmente trans. A gente sabe que existe esse recorte, até mesmo na nossa sociedade. E aí eu me sinto muito honrada, assim, quando eu vejo as pessoas levantando isso em relação a mim. Porque na minha cabeça eu era só uma pessoa que eu só vivia a minha vida mesmo. E tem pessoas que olham assim, obrigado por você, sabe assim. Tá inspirando. Uma inspiração, assim. Então eu fico, então, beleza, assim, eu fico feliz, assim. Era justamente o que eu ia falar, que
você citou essas pessoas, né? Que estão se entendendo, que estão se descobrindo. E você faz parte desse processo, né? Você tá ali tanto nas mídias quanto aqui em Macapá, no geral. Para essas pessoas é muito importante ter essa visão de outra, né? Assim como talvez você possa ter tido também. E eu queria saber das suas influências, das pessoas que tu se inspira, que te inspiraram de alguma forma. Porque é todo um processo, né? De se ver em outras pessoas, às vezes, e buscar a própria identidade depois. Sim, com certeza. Artisticamente, assim, eu acho que Linda Quebrada, com certeza, assim, eu... Desde o Juazeiro. Quando eu lembro, assim, fico, meu Deus, desde o primeiro Pajubá, assim, eu já ouvi. Então, eu lembro que quando eu botava as músicas, a bicha ficava assim, meu Deus, mulher, o que é isso? Assim, sabe? E hoje em dia, tipo, ver ela nesse lugar, assim, pra mim foi muito engrandecedor, porque eu via já desde a construção de quando era uma bicha preta favelada, literalmente, assim, igual a música dela que ela joga. E hoje em dia, o respeito, assim, que ela conseguiu conquistar sendo isso e exercendo essa questão. Então, pra mim, assim, e localmente, com certeza, a Irlã, que é muito louca ainda saber que... Porque isso foi muito importante pra mim aqui em Macapá, sério. Eu cheguei conhecendo as pessoas certas. Assim, eu entrei, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Irlã, assim, a gente bateu o santo, assim, muito já desde o início, e aí a gente fui conhecendo esse ciclo de pessoas, assim, da Unifap, dessa galera já das ciências sociais, da história, toda essa questão acadêmica mesmo que influencia, a gente sabe que influencia, né? São pessoas ali, são pessoas que têm esse outro pensamento, assim, que estão em busca, pelo menos, assim, de pesquisar algo novo, de estar em busca dessa questão de fazer coisas novas mesmo, assim, né? E aí eu me sinto inspirado por essas pessoas aqui, assim. A gente que é bicha, a gente sempre se trata no feminino entre a gente, não é uma questão. Só que aí quando vem de um terceiro, por exemplo, lá no meu trabalho, que eu trabalho em um bar à noite. Então, e aí o pessoal me vê assim, aí às vezes eu tô lá com a barba, e aí maquiagem, com brinco, umas coisas, aí eles ficam assim meio que amigo, amiga, não sei o que. E isso começou a surgir muito ultimamente, essa questão de como que eu quero ser tratado. E aí eu fico, como eu quero ser tratado? Eu quero ser tratado bem. Eu quero que você me trate bem, eu quero que você me trate com respeito. Mas, obviamente, você vê lá uma bicha com um brinco, maquiagem, ela toda se branca. Você acha que ela vai querer ser tratada no masculino ou no feminino, né? Tem essa tentativa também de ridicularizar, né? Sim. De usar o feminino pra ridicularizar. Então a gente já tem esse medo de quando houve um terceiro falando ali no feminino com a gente já tem esse receio, já soa uma coisa um pouco estranha por causa da ridicularização que tem sobre o feminino. Sim. Então eu entendo, assim, tipo, essa dúvida, né, que a gente fica, oxe, tá me chamando no feminino, no masculino. É estranho pro feminino, é estranho pro masculino, tudo é muito porque por um confuso. tempo foi pra ser era pra ser tirando onda da gente ser chamado no feminino, né? Então, houve um tempo também que eu renegava essa questão, assim, de tipo de... Ai, meu Deus, eu não posso ser gay, não posso ser lá. E hoje em dia, a pessoa já tem essa questão de relacionamento também. Eu vivo um relacionamento... Aí tem essa questão. Eu vivo um relacionamento com uma pessoa que é um homem gay cis. Entendeu? Então, como que é isso agora, assim, eu me vendo como uma pessoa trans não binária, isso muda também em relação a ele? Não, né? Isso é uma coisa mais minha, assim. E a gente também se trata do feminino. Eu e meu namorado, a gente se trata do feminino. Ei, nega, não sei o quê. Ei, mulher. A gente se trata do feminino porque isso é uma construção nossa, assim, nós enquanto pessoas afeminadas. Tanto trans, quanto não binárias, quanto bichas. Pessoas que estão nesse local do feminino, né? Tem esse trauma mesmo com a ridicularização, porque era jogado como um feminino. Então é nesse ponto em que todas essas gatas vão se abraçar, tanto as bichas quanto as trans, as travestis. Esse É nesse processo ponto de que elas se abraçam. libertação do feminino, né? Veio para as mulheres, veio para os não binários, para todo mundo que era ridicularizado por ser chamado de mulher, né? E mexe até com esse rolê da representatividade também, né? Porque é outra coisa que Linda Quebrada também fala, que é essa questão de você ter que exercer um papel de representação. Você é colocado num papel de adoração. Tipo, ai, nossa, tá arrasando muito, tá fazendo tudo que maravilhosa, perfeita. Mas aí quando chega no momento de ter uma relação contigo, seja amizade, seja um relacionamento amoroso, a pessoa pula fora. Sim. Então a representatividade, ela é bacana, é uma coisa importante, mas tem até que ponto a representatividade sou eu, sabe? Será que eu sou só representatividade?
E essa coisa do arrasando, existe essa cobrança também do arrasando sempre, né? É isso, tipo, você performa a feminilidade ali 4 dias. No dia que você não jogou o brilho assim no olho, aí já pegam a sua carteirinha. Você mas e aí, a senhora não era uma bicha travesti, de um pé do sol, cabelo arrastando na mão? Cadê, amiga? É assim. Pois é. Aí agora falando um pouco assim, a gente falou sobre a questão da representatividade e tudo mais, sobre o afeto, né? Mas eu acho que um assunto importante também é como que a gente vive enquanto pessoas LGBTQIAP+, aqui em Macapá. Qual é a nossa realidade, né? E a importância também de ter políticas públicas direcionadas pra gente. Acho que foi a Ana Cristina, né, vice-reitora, que comentou sobre isso na entrevista que a gente fez com ela, que ela falou que existe muita política pública pra mulher do lar. A mulher cis, que sofre violência, que é violentada constantemente. Então existe uma política pública para essa mulher. Mas e as outras mulheres? Elas não são vistas, não tem política pública para elas. Aí queria te ouvir um pouco sobre isso. É complicado essa questão pra cá, pra Macapá, assim, como ainda é algo, né, que eu venho vivenciando, assim, eu venho descobrindo e sabendo como que funciona, assim, né, nesse período que eu moro aqui. E realmente eu fico vendo também por essa questão dos movimentos da parada LGBTQIAP+, sabe assim, desses movimentos, quem são essas pessoas que estão nesses lugares, assim, sabe, que produzem e que estão mesmo nesses locais, assim, eu vejo que é muito segmentado. Eu ainda sinto muita falta mesmo, assim, desses projetos específicos, assim, pra gente. Pois é, eles focam no sofrimento, né? No sofrimento, na violência, mas não... Só existe esse... Se isso começasse... Porque, assim, obviamente que é super necessário a gente ter uma casa de acolhimento para quem sofre o tipo de violência. Claro, mas uma coisa não anula a outra. Mas a gente tem que ter os dois. A gente tem que ter essa casa que apoia, mas também tem que ter uma casa que esteja ali mostrando a arte para que até essas que sofreram a violência, veja que existem outras possibilidades. Porque se ficar só nesse ciclo, não vai mudar nunca. A gente precisa de algo que comece para que no futuro haja uma mudança, assim. Tipo isso. Esse podcast é uma produção de Paulo Rafael, Luana Badini e Micael Marques para a matéria de Rádio Jornalismo da professora Roberta Scheibe, na Universidade Federal do Amapá.